A chuva caía como lâminas afiadas sobre o cemitério de Lisboa, encharcando o casaco de João enquanto ele se ajoelhava ao lado do caixão do avô. No silêncio cortado apenas pelo trovejar distante, uma mão invisível parecia apertar seu peito, sussurrando que algo além da dor o esperava, uma herança que mudaria tudo, mas que ele ainda não podia imaginar. Quando o testamento foi lido naquela tarde cinzenta, os olhos de todos se arregalaram. O avô, o homem mais rígido da família, deixara tudo para ele, o sobrinho, diferente, que todos evitavam mencionar. João saiu da casa da família em Alfama com o coração acelerado, o envelope do advogado amassado na mão. As ruas estreitas de paralelepípedos, escorregadias pela chuva, pareciam conspirar contra ele, como se o próprio fado de Lisboa soubesse do segredo que acabara de ser revelado. Ele, aos 28 anos, um designer gráfico freelance que mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo no bairro Alto, herdeiro de uma fortuna. Não uma fortuna comum, uma mansão decadente em Sintra, cheia de relíquias que o avô, Manuel, acumulara ao longo de décadas como colecionador de arte. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo João, era o bilhete anexado: para ti, meu menino, que entendo o que é amar no silêncio. Encontra a verdade na biblioteca. As palavras, rabiscadas na caligrafia trêmula do avô, o atingiram como um raio. Manuel, o patriarca católico devoto, o homem que nunca perdoara a fraqueza de João ao assumir sua homossexualidade aos 20 anos, deixando-o na rua sem um tostão. Isso não fazia sentido. Enquanto subia a escadaria íngreme para seu apartamento, João sentiu o peso dos olhares dos vizinhos. Dona Rosa, a senhora idosa que tricotava na varanda, acenou com pena disfarçada. O rapaz do café da esquina, Miguel, que ele secretamente admirava há meses, desviou os olhos com um misto de curiosidade e desconforto. A família já o bombardeava com mensagens. A tia Isabel, com sua voz estridente no telefone mais cedo, gritara que era um erro, que Manuel estava senil nos últimos dias. Ele odiava o que você é, João. Isso deve ser uma pegadinha do além. O tio Carlos, sempre o pragmático, sugerira dividir tudo, mas o testamento era claro, só para João, sob condição de que ele visitasse a mansão sozinho e desvendasse o enigma. Enigma? João riu amargamente, jogando as chaves na mesa bagunçada. Sua vida já era um enigma: amores fugidios em bares escondidos do Chiado, empregos instáveis, e a solidão que se instalava como névoa no Tejo. Naquela noite, incapaz de dormir, João abriu uma garrafa de vinho do Douro e espalhou fotos antigas na cama. Lá estava Manuel jovem, nos anos 50, de terno impecável em uma pose rígida ao lado da avó, mas algo nos olhos dele, uma melancolia sutil, chamou a atenção. João nunca fora próximo do avô, as visitas de Natal eram tensas, cheias de silêncio sobre sua escolha de vida. Mas agora, com a herança, perguntas fervilhavam. Por que ele? Por que não os primos héteros, com suas famílias perfeitas? Ele pegou o laptop e pesquisou a mansão em Sintra, Quinta das Sombras, um palacete neogótico do século XIX, famoso por lendas de fantasmas e segredos literários. O avô a comprara há 40 anos, transformando-a em museu particular. Biblioteca, murmurou João. Talvez houvesse livros valiosos, artefatos que valessem milhões. Mas o bilhete? Amar no silêncio. Um arrepio o percorreu. Seria possível que Manuel soubesse mais do que deixava transparecer? Ao amanhecer, com o sol filtrando pelas persianas, João decidiu ir. Pegou o trem de Lisboa para Sintra, o ar fresco da serra revigorando-o ligeiramente. A viagem foi um borrão de pensamentos, e se fosse uma armadilha para humilhá-lo publicamente? A família esperava isso, ele sabia. Chegando à quinta, o portão enferrujado rangeu como um lamento, e o jardim selvagem o engoliu. Rosas espinhosas e estátuas cobertas de musgo guardavam a entrada. A casa erguia-se imponente, torres pontiagudas contra o céu azul, mas as janelas empoeiradas sugeriam abandono. O chaveiro, um homem idoso chamado António, esperava na porta com um sorriso enigmático. O Sr. Manuel disse que você viria. A biblioteca está intacta. Boa sorte, rapaz. Entrando, o cheiro de livros velhos e madeira úmida o envolveu como um abraço relutante. A biblioteca ocupava o andar térreo, um salão vasto com prateleiras do chão ao teto, iluminado por vitrais que pintavam o piso de cores vivas. João andou devagar, tocando as lombadas de volumes em português, inglês, francês, poesia de Pessoa, romances de Eça de Queiroz, mas também títulos proibidos nos anos 60, como obras de autores que eram censurados. Seu coração batia forte. No centro, uma mesa com uma caixa de ébano. Ele a abriu, diários amarrados com fita, fotos desbotadas, e uma carta selada. Para João, quando estiver pronto. As mãos tremiam ao quebrar o lacre. Querido neto, se estás lendo isto, eu parti. Nunca te disse, mas eu também amei no silêncio. Um homem, na juventude, em tempos de ditadura, onde tal amor era crime. Ele se chamava Rafael,
e a Quinta das Sombras foi nosso refúgio. Escondi tudo aqui, por medo, mas agora, para ti, revelo, esta herança não é ouro, mas liberdade. Procura o quarto no sótão. E perdoa-me por não ter sido o avô que merecias. Lágrimas embaçaram a visão de João. Manuel, gay. O homem que o repreendera por ser como ele. Não, como ele. A revelação o derrubou na cadeira, o mundo girando. Anos de rejeição, de olhares tortos na família, de noites chorando sozinho, tudo ecoava agora com um sentido novo, doloroso. Ele subiu ao sótão, degraus rangendo sob seus pés, o ar mais rarefeito, carregado de poeira e memórias. O quarto era pequeno, uma cama de docel coberta por lençóis amarelados, uma escrivaninha com tinteiro seco. Nas gavetas, cartas de Rafael, meu amor, em Lisboa, sob as luzes do bairro alto, nossos beijos eram rebelião. João leu vorazmente, o sol da tarde infiltrando-se por uma claraboia, iluminando as palavras como confissões sagradas. Rafael morrera jovem, em um acidente durante o regime de Salazar, e Manuel nunca se recuperara, casando-se por conveniência, criando filhos na rigidez da tradição. Mas para João, ele deixara isso, não só a casa, mas a história, um testamento de aceitação póstuma. De repente, um barulho na escada, passos. João escondeu as cartas, o pânico subindo. Era António, o chaveiro, com uma expressão preocupada. Desculpe, senhor. Seu tio Carlos ligou. Ele vem amanhã reclamar a herança. Diz que é fraude. João assentiu, mas dentro dele, uma faísca acendia. Não entregaria isso. Não agora, que descobrira não estar sozinho na família. Naquela noite, de volta a Lisboa, ele sonhou com Rafael e Manuel dançando no jardim da quinta, livres sob estrelas portuguesas. Acordou decidido, protegeria o legado, custasse o que custasse. Mas o que ele não sabia era que o tio Carlos não viria sozinho, traria advogados, e pior, Miguel, o rapaz do café, contratado como investigador particular para provar a insanidade de Manuel. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele retornou à Quinta das Sombras diariamente, mergulhando nos diários como se fossem um mapa para si mesmo. Cada entrada de Manuel era uma ponte sobre o abismo geracional, descrições de encontros clandestinos em tavernas do Alfama, onde o fado cantava dores não ditas, confissões de culpa por abandonar Rafael após sua morte, enterrando o luto sob camadas de hipocrisia social. Eu te via, João, nos jantares de família, escreveu Manuel em uma página rasgada. Teus olhos tinham o mesmo brilho proibido que os de Rafael. Por isso, te afastei, para te proteger de mim, do monstro que criei em mim. João chorava lendo, mas também ria, imaginando o avô jovem, rebelde contra o Estado Novo, roubando momentos de afeto em becos escuros. Enquanto isso, a família fervilhava. A tia Isabel organizou uma reunião no restaurante familiar em Belém, pastéis de natas friando intocados na mesa enquanto acusações voavam. Ele te deu tudo porque estava louco, gritou ela, o rosário tilintando em seu pulso. O tio Carlos, com seu bigode grisalho e terno apertado, batia na mesa, vou contestar no tribunal. Aquela casa vale milhões, pinturas de mestres renascentistas, joias escondidas. Os primos, sentados em silêncio, lançavam olhares de inveja misturada à pena. A mais nova, Sofia, sussurrou para João, eu sinto muito. Mas por que ele te escolheu? João, pela primeira vez, sentiu uma força nova. Porque ele me entendia, respondeu baixinho, e saiu dali com o peito erguido, ignorando os murmúrios. Em Lisboa, a vida cotidiana se entrelaçava com o drama. No café da esquina, Miguel agora o observava abertamente, anotando em um caderninho enquanto João pedia seu habitual galão. Investigador, perguntou João um dia, forçando um sorriso. Miguel corou, seus olhos castanhos piscando. Aos 30 anos, ele era um jornalista freelance, contratado pelo tio para desenterrar provas contra o testamento. É só trabalho, disse Miguel, mas sua voz traiu hesitação. Havia algo ali, uma faísca, talvez atração, que João notara meses antes, em trocas casuais sobre livros ou o clima. Agora, com o segredo do avô pulsando em suas veias, João se sentia vulnerável, exposto. Cuidado com o que cava, Miguel. Alguns tesouros machucam. A atração cresceu apesar das circunstâncias. Uma tarde chuvosa, enquanto João revisava papéis na biblioteca pública do Chiado, Miguel apareceu, guarda-chuva pingando. Posso-me sentar? Não é sobre o caso. Eles conversaram por horas, sobre a solidão de Lisboa, as máscaras que as pessoas usam nos bons resultados, o peso de segredos familiares. Miguel confessou sua própria luta. Criado em uma vila conservadora no Alentejo, ele saíra do armário aos 25, perdendo amigos, mas ganhando liberdade.
Eu vejo você lutando, João. É admirável. O ar entre eles crepitava, mas João recuou, temendo traição. Você trabalha para eles. Como confiar? A tensão familiar escalou quando o tio Carlos invadiu a quinta com 2 advogados, um dia antes do previsto. João os encontrou no jardim, Rosas arranhando suas pernas enquanto defendia a porta. Saia daqui. Isso é meu por direito. Carlos riu, amargo, direito. Você, o pecador da família. Manuel te deu isso por pena, ou pior, por algum delírio. As palavras cortaram, e quando as antigas repreensões do avô, mas agora João sabia a verdade. Ele os enfrentou com as cartas na mão, lendo trechos em voz alta. Eu amei como João ama. Deixai-o livre. Os advogados piscaram, surpresos. Carlos empalideceu, murmurando sobre falsificações. Mas algo mudara. O tio, pela primeira vez, pareceu abalado, como se vislumbrasse o homem por trás da fachada. Naquela noite, sozinho na mansão, João recebeu uma mensagem de Miguel. Encontrei algo no arquivo da família. Manuel e Rafael. É real, desculpe pelo engano. Podemos conversar. O coração de João disparou. Ele respondeu sim, marcando no mirador de Sintra, onde o vento da serra carregava ecos de lendas. Lá, sob estrelas salpicadas, Miguel chegou com uma garrafa de Porto e olhos sinceros. Eu não sabia. E agora? Eu sinto algo por você, além do trabalho. Eles se aproximaram, mãos se tocando hesitantes, o primeiro beijo um sussurro de chuva e esperança. Mas o idílio foi interrompido por faróis, o carro do tio Carlos, seguido de policiais locais, alertados por uma invasão. Eles acham que você está roubando, gritou Miguel, puxando João para as sombras. A fuga pela mata de Sintra foi caótica, galhos chicoteando, corações batendo em uníssono. Escondidos em uma cabana abandonada, ofegantes, eles riram do absurdo, mas o medo era real. Porque me ajudam? Perguntou João. Miguel apertou sua mão. Porque eu vejo em você o que vi em mim, coragem para amar apesar de tudo. Na manhã seguinte, de volta a Lisboa, João consultou um advogado próprio, uma mulher lésbica de Setúbal que ouvira histórias semelhantes. Lute, disse ela. Esta herança é mais que bens, é reparação. Mas enquanto planejava a defesa, uma carta anônima chegou. Saia da cidade, ou o segredo de Manuel será exposto para te destruir. Assinada, um amigo da família. O pânico se instalou. Quem sabia? Seria a tia Isabel, com sua rede de fofocas paroquiais. Ou pior, alguém próximo, como Sofia, pressionada pelos pais. João confrontou a prima em um parque do Eduardo VII, flores de jacarandá roxas caindo como confetes melancólicos. Foi você. Sofia negou, lágrimas nos olhos. Eu te admiro, João. Mas eles me ameaçaram, cortariam minha mesada se não ajudasse a vigiar. A traição doía, mas também unia. Sofia prometeu ajudar, revelando que o tio Carlos planejava uma audiência falsa para invalidar o testamento. Juntos, eles arquitetaram um contra-ataque, usar as cartas como prova de sanidade mental de Manuel, mostrando sua lucidez até o fim. Enquanto isso, o romance com Miguel florescia em momentos roubados, passeios noturnos pelo Tejo, onde eles falavam de sonhos. João sonhava restaurar a quinta como um centro cultural LGBTQ+, Miguel, escrever um livro sobre histórias ocultas de Lisboa. Mas o conflito interno de João crescia. Confiar em Miguel significava expor o coração, algo que anos de rejeição o ensinara a evitar. Uma noite, após um jantar improvisado em seu apartamento, com bacalhau assado e vinho verde, João confessou: eu tenho medo. E se isso for só pena, como a herança? Miguel o silenciou com um olhar: não é pena. É amor nascendo do caos. O clímax se aproximava com a audiência no Tribunal de Lisboa, um prédio austero com ecos de justiça fria. A família lutava o salão, olhares acusadores fixos em João. O juiz, um homem de meia-idade com óculos severos, ouvia os argumentos do tio: meu irmão era conservador. Isso é manipulação póstuma. Mas quando João subiu ao pódio, voz firme apesar do tremor, ele leu as cartas, descrevendo o amor silenciado de Manuel. O silêncio caiu como uma cortina, até Carlos baixou a cabeça. Testemunhas foram chamadas. António, o chaveiro, confirmou a lucidez de Manuel. Sofia, com voz trêmula, defendeu o primo. E então, o golpe. Miguel apresentou documentos que provavam a autenticidade das cartas, recuperados de arquivos nacionais, incluindo uma foto de Rafael e Manuel em uma manifestação sutil contra a ditadura. O juiz deliberou por minutos que pareceram horas. O testamento é válido. A herança pertence a João. Aplausos esparsos ecoaram, de aliados inesperados, como a advogada e alguns jornalistas presentes. Fora do tribunal, a família se fragmentou.
Isabel saiu bufando, mas Carlos se aproximou, voz rouca, eu. Sinto muito. Manuel me contou uma vez, sobre Rafael. Eu ignorei. Um começo de reconciliação, frágil como porcelana de vista alegre. Mas a vitória era agridoce. Naquela noite, na quinta restaurada parcialmente, João e Miguel caminhavam pelo jardim, agora podado, rosas florescendo sob a lua. E agora? Perguntou Miguel. João sorriu, puxando-o para um abraço. Agora, construímos. Juntos. Longe dali, em Lisboa, a cidade sussurrava suas próprias histórias de amor vencido, provando que heranças verdadeiras não se medem em ouro, mas em corações libertos. Não, espere, a história não terminava ali. A vitória no tribunal fora apenas o primeiro ato de uma ópera maior, cheia de arias de dúvida e duetos de paixão. Dias após a decisão, João começou a restaurar a Quinta das Sombras, contratando artesãos locais para limpar os vitrais e catalogar os livros. A mansão, outrora um túmulo de segredos, pulsava com vida nova. Ele planejava abri-la como um museu da memória que era portuguesa, homenageando amores silenciados como o de Manuel e Rafael. Mas o passado teimava em assombrar, anónimos telefonemas à noite, sussurrando ameaças veladas, e recortes de jornais locais com manchetes sensacionalistas, herança que choca a família tradicional. A família, fragmentada, reagia de formas imprevisíveis. Tia Isabel, em um gesto surpreendente, enviou uma cesta de figos do Algarve com um bilhete: perdoa-me. Reze por mim. João a convidou para visitar a quinta, e ela veio, hesitante, tocando os diários com dedos trêmulos. Eu sabia vagamente sobre teu avô. Mas o medo. O medo nos torna monstros. Lágrimas compartilhadas selaram uma trégua. Isabel prometeu contar a história para os tios mais velhos, quebrando o ciclo de silêncio. Já o tio Carlos mergulhava em culpa, visitando João semanalmente para ajudar na reforma, suas mãos calejadas de anos no comércio agora manuseando pincéis com cuidado. Eu era como ele, rígido. Mas ver você lutar me faz querer ser melhor. O romance com Miguel, no entanto, enfrentava suas próprias tempestades. Como investigador, ele ainda lidava com fios soltos do caso, incluindo contatos duvidosos que o tio Carlos usara para espionar. Uma noite, após um jantar romântico no Time Out Market, com pratos de petiscos algarvios e vinhos do Dão, Miguel confessou: encontrei e-mails. Alguém na família pagou para vazar as cartas para a imprensa, para te desacreditar. João congelou, o garfo parado no ar. Quem? Não sei ainda. Mas pode ser alguém próximo. A dúvida corroía: seria Sofia, pressionada novamente? Ou até António, o chaveiro leal, com dívidas ocultas? A confiança, tão recém-construída, rachava como azulejos antigos. Para escapar da tensão, eles fugiram para um fim de semana em Cascais, onde o Atlântico batia furioso nas falésias, espelhando o tumulto interno de João. Caminhando pela praia da Conceição, pés na areia fria, João abriu o coração: eu amo você, Miguel. Mas esse mundo de segredos me assusta. E se a herança nos separar? Miguel parou, virando para si, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Então lutamos juntos. Como Manuel e Rafael. Eles se beijaram ali, sob o céu nublado que se abria em azul, um juramento não dito. Mas o idílio durou pouco. Ao voltarem, uma carta na porta da quinta, a mesma caligrafia anônima: a verdade sobre Rafael não é o que pensas. Ele te traiu. O pânico de João foi visceral. Ele revistou os diários novamente, procurando pistas. Em uma entrada de 1962, Manuel escrevera: Rafael partiu para a Espanha, dizendo que precisava de espaço. Meu coração sangra, mas talvez o amor seja assim, efêmero. Traição. João confrontou António, que admitiu: Rafael tinha um amante em Madrid. Voltou, mas o dano estava feito. A revelação humanizava Manuel, mostrando que até amores profundos tinham falhas, mas também plantava sementes de medo em João. E se Miguel escondesse algo similar? O conflito explodiu em uma festa de lançamento provisório da Quinta, convidando aliados da comunidade LGBTQ+ de Lisboa, ativistas do ILGA Portugal, artistas queer, amigos de bares como o Purex. A mansão brilhava com luzes de corda no jardim, fado ao vivo e quando das janelas, pratos de sardinha assada e pastéis de nata circulando. João discursava no salão principal, voz embargada: esta casa é para todos que amaram no silêncio. Que possamos gritar agora. Aplausos ribombaram, mas então, no meio da multidão, um homem idoso se aproximou, olhos verdes, parecido com as fotos de Rafael. Eu sou o filho dele, disse baixinho. Rafael me falou de Manuel até o fim. Ele nunca traiu, fugiu para me proteger, de um regime que caçava degenerados. Voltei para honrar isso.
A revelação foi um soco. João abraçou o homem, Tomás, que contara histórias de um pai exilado, sonhando com o Tejo. Mas a noite azedou quando repórteres sensacionalistas invadiram, flash cegando, perguntas cruéis: é verdade que o avô era homossexual? Isso justifica a herança? Miguel puxou João para fora, mas no caos, uma discussão irrompeu. Sofia, presente como apoio, acusada por um primo de vazar infos. Não fui eu, gritou ela. O tio Carlos interveio, separando a briga, mas o dano estava feito. Manchetes matinais gritavam: escândalo na herança gay de Sintra. Isolado em seu apartamento lisboeta, João questionou tudo. Miguel bateu à porta à meia-noite, chuva encharcando. Eu investiguei. Foi um primo distante, invejoso, quem vazou. Mas eu devia ter-te protegido melhor. A briga veio feroz. Você é o investigador. Como não viu? Palavras cortantes voaram, João empurrando Miguel para fora, a porta batendo como um ponto final. Sozinho, ele chorou, sentindo o peso da herança como uma corrente, liberdade para uns, prisão para ele. Dias de silêncio se seguiram. João se refugiou na quinta, trabalhando obsessivamente na reforma, catalogando pinturas que Manuel roubara de coleções nazistas durante a guerra, salvando arte degenerada. Tomás tornou-se aliado, compartilhando fotos e memórias, ajudando a planejar exposições. Meu pai diria: o amor vence quando paramos de correr, aconselhou ele. A sabedoria ecoou, e João ligou para Miguel: volte. Precisamos consertar isso. O reencontro foi tenso, no mirador da lua em Sintra, neblina envolvendo-os como véu. Eu errei com medo, admitiu João. Miguel sorriu, e eu, com segredos do trabalho. Mas amor não é perfeito, é persistente. Juntos, eles enfrentaram o próximo golpe, uma petição da família para reabrir o caso, alegando novas provas de insanidade de Manuel. No tribunal novamente, o ar carregado de tensão, João testemunhou com Tomás ao lado, narrando a história de Rafael como prova de lucidez, um amor que Manuel carregara com dignidade. O juiz, tocado, rejeitou a petição. Vitória dupla, não só a herança, mas a narrativa reescrita. Com o caso encerrado, João e Miguel mergulharam na vida compartilhada, transformando a quinta em lar e legado. Eles se mudaram para lá, o apartamento lisboeta sublocado, acordando com o canto dos pássaros da serra e o aroma de café forte. A reforma avançava, prateleiras polidas revelavam edições raras de Livro do Desassossego anotadas por Manuel, com marginálias sobre solidão que era, o jardim florescido com rosas brancas em homenagem a Rafael. A comunidade crescia, voluntários de associações como a Rede Ex-Aeco ajudavam, e a primeira exposição, Amores Silenciados, atraiu multidões de Lisboa e além, com depoimentos de sobreviventes do regime. Mas nem tudo era harmonia. A família ainda doía. Uma visita de Carlos trouxe reconciliação parcial. Ele confessou ter ignorado cartas de Manuel pedindo ajuda financeira nos anos 70, temendo o escândalo. Eu era covarde, disse, entregando uma caixa de joias da avó, para a quinta, ou para ti. João aceitou, mas o perdão era lento, entremeado por conversas honestas sobre dor. Isabel, mais devota, veio com um padre progressista, discutindo teologia inclusiva, Deus ama como amamos, no diverso. Aos poucos, laços se reforjavam, como fios de um tapete alentejano. O amor de João e Miguel, porém, enfrentava testes sutis. Miguel, com seu instinto jornalístico, pressionava para publicar um livro sobre a história da quinta, mas João hesitava, expor tanto. Dói. Discussões noturnas no terraço, com vistas para o Palácio da Pena iluminado, viravam terapias, Miguel aprendendo paciência, João, vulnerabilidade. Uma viagem ao Alentejo, terra de Miguel, selou um pacto, visitando vinhedos ondulantes, eles plantaram uma videira juntos, simbolizando raízes entrelaçadas. Aqui, onde fui rejeitado, encontro aceitação contigo, disse Miguel, beijando-o sob o sol escaldante. Surpresas surgiam. Sofia, agora aliada firme, revelou estar namorando uma mulher, inspirada pela coragem de João. Você me deu permissão para ser eu. Eles riram, planejando um evento conjunto na quinta para famílias mistas. Mas o maior choque veio de Tomás. Ele descobrira uma filha de Rafael, neta desconhecida, vivendo em Madrid. Ela quer conhecer a história. A reunião, em um café do Rocio, foi emocional. A jovem, Helena, de 25 anos, abraçou João como irmão perdido, compartilhando traços de Rafael em seu riso. Meu pai contava lendas de um amor em Sintra. Agora, é real. A ameaça externa, no entanto, não desaparecera. Um grupo conservador local, e quando velhos salazaristas, protestava contra a exposição, com cartazes, defendam a tradição, e petições online. João enfrentou o medo em uma entrevista na RTP, voz firme,
herança não é propriedade, é memória. E memórias que fazem parte de Portugal. O apoio veio em ondas. Celebridades como o ator João Manzarra tuitaram solidariedade, e uma marcha de apoio lotou Sintra, bandeiras arco-íris dançando ao vento. Internamente, um conflito maior se avolumava. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Londres, cobrindo direitos humanos para a BBC. É uma chance, disse, mas seus olhos traíam dúvida. João sentiu o pânico antigo, perda, abandono. E nós? A quinta? Noites insones se seguiram, João caminhando pelos corredores assombrados, sentindo o fantasma de Manuel. Em um sonho, o avô apareceu, amor não prende, libera. Acordando, João confrontou Miguel, vá, se for teu sonho. Eu te espero. Amor verdadeiro não teme distâncias. A decisão veio em uma crise, durante uma tempestade que fustigava Sintra, raios iluminando a quinta, Miguel adoeceu, uma gripe forte, febre alta. João cuidou dele, compressas frias e sopa de legumes, relembrando cuidados que Manuel nunca recebera de Rafael. Na recuperação, Miguel recusou a oferta, meu lugar é aqui, contigo. Londres pode esperar, nós, não. O abraço foi febril, promessas sussurradas contra a chuva. O ápice do drama irrompeu com a grande inauguração da Quinta como centro cultural. Centenas compareceram, políticos, artistas, famílias. João discursava no jardim, com Miguel ao lado, quando um intruso invadiu o palco, o primo invejoso, bêbado, gritando acusações, isso é roubo. Manuel era louco. O caos, empurrões, microfones caindo. Mas Tomás e Carlos intervieram, contendo-o, enquanto Sofia chamava a polícia. No tumulto, Helena encontrou uma foto caída, de Rafael e Manuel, jovem João no colo do avô. Olha, disse ela, entregando a João. O silêncio caiu, o primo algemado, e João, voz quebrada, terminou o discurso, isso é família, falha, mas redimida. A noite terminou em celebração, fado tocando, amor em tempos de ditadura, danças sob estrelas. João e Miguel, exaustos mas inteiros, subiram ao sótão, deitando na cama de Manuel. Nós fizemos, murmurou João. E continuaremos. Meses passaram, e a Quinta das Sombras renasceu como farol da memória, um farol literal, uma torre restaurada com luz giratória, simbolizando orientação para os perdidos. Visitas diárias enchiam os salões, escolas aprendendo sobre a ditadura e direitos que era, casais trocando votos em cerimonias privadas no jardim, workshops de escrita para jovens LGBTQ+, inspirados nos diários de Manuel. João, agora curador e ativista, via sua vida se expandir, palestras em Coimbra, parcerias com o Museu do Aljube, onde prisioneiros políticos como os amantes silenciados eram lembrados. O amor com Miguel amadurecia em camadas profundas. Eles adotaram rotinas, manhãs cozinhando ovos com chouriço, tardes trabalhando lado a lado, João no design das exposições, Miguel escrevendo artigos para o público sobre heranças invisíveis. Desafios vinham, ciúmes sutis quando Miguel entrevistava outros ativistas carismáticos, ou o estresse de João com críticas conservadoras. Mas eles navegavam com terapia conjunta, recomendada por um psicólogo de Lisboa, desenterrando feridas, a rejeição de João pela família, o exílio emocional de Miguel no Alentejo. Somos sobreviventes, diziam, rindo em noites de vinho moscatel. A família se reconectava em fios tecidos com paciência. Carlos, redimido, investiu na Quinta, transformando o porão em galeria de arte popular portuguesa, misturando azulejos tradicionais com murais que era. Isabel organizava retiros espirituais, convidando freiras progressistas para discutir Deus no amor diverso. Sofia, agora aberta sobre seu namoro, morava próximo em Sintra, ajudando com eventos, sua parceira, uma chefe de Évora, introduziu pratos fusion como cataplana vegana, atraindo multidões. Até o primo invejoso, após reabilitação, enviou uma carta de desculpas, inveja me cegou. Visitem-me em Faro. Novas conexões floresciam. Helena, a neta de Rafael, mudou-se para Portugal, abrindo uma livraria em Lisboa especializada em literatura que era ibérica, Rafael's Reads, com lançamentos na Quinta. Juntos, João e ela descobriram mais, cartas de Rafael para amigos em Barcelona, descrevendo Manuel como o poeta do Tejo. Uma viagem à Catalunha os levou a vilarejos onde Rafael escondera-se, tocando solos de guitarra flamenca em bares escondidos, honrando o legado com moral coletivo. Mas o conflito maior veio de fora, uma lei proposta no Parlamento, e quando velhos medos, restringindo conteúdos sensíveis em museus públicos. A Quinta, agora semipública, foi alvo, petições para fechar exposições inapropriadas. João mobilizou uma campanha online Iranca Viva, com vídeos de visitantes contando histórias pessoais, viralizando de Porto a Faro. Miguel liderou a mídia,
entrevistas na SIC Notícias expondo hipocrisias. Aliados surgiram, o presidente da ILGA, cantores como Ana Moura doando faixas para leilões beneficentes. O clímax pessoal veio em uma conferência em Évora. João apresentava um painel sobre heranças familiares e identidade queer, com Tomás e Helena, quando Miguel entrou, joelho no chão, anel simples de prata na mão, casa comigo. Não por tradição, mas por nós, o amor que construímos. O salão aplaudiu, lágrimas fluindo. João, atonito, disse sim, beijando-o em um flash de câmaras. Mas o momento azedou, notícias da lei avançando, protestos violentos em Lisboa contra decadência moral. De volta à quinta, sob uma lua cheia que banhava as torres, João e Miguel planejavam o casamento, simples, no jardim, com fado e amigos. Mas a lei ameaçava, auditores chegariam para inspecionar a exposição principal, silêncios quebrados, com fotos de Manuel e Rafael. João confrontou o medo em uma vigília noturna, acendendo velas no sótão. Avô, o que faria? Uma brisa agitou as cortinas, como resposta. A batalha culminou em uma audiência pública em Lisboa, o edifício do Parlamento fervilhando. João testemunhou, voz e quando, esta lei enterra histórias como a de meu avô, um homem que amou apesar de tudo. Portugal é maior que o medo. Apoio ribombou, parlamentares progressistas, celebridades, até Carlos, que discursou sobre a redenção familiar. A lei foi derrotada por margem estreita, comemorações explodindo nas ruas do Chiado, bandeiras arco-íris tremulando. Exaustos, João e Miguel casaram-se na quinta, sob rosas brancas, com a família inteira, Isabel abençoando, Sofia como madrinha, Tomás tocando guitarra. Votos sussurrados, no silêncio ou no grito, eu te escolho. A dança sob estrelas selou, amor, não como conto de fadas, mas como epopeia portuguesa, cheia de fado, mas terminando em esperança. Anos fluíram como o Tejo, carregando a quinta para além de suas paredes. O farol da memória expandiu-se, filiais em Porto e Faro, programas online alcançando imigrantes em França e Brasil, documentários premiados no Festival de Veneza contando a saga de Manuel. João, agora autor de Herança Silenciada, via seu livro nas listas de best-sellers, inspirando diálogos nacionais sobre identidade. Miguel, editor-chefe de uma revista queer, equilibrava carreira com paternidade. Eles adotaram um menino de 5 anos, Lucas, órfão de uma família conservadora em Beja, ensinando o amor sem máscaras. A família tecera uma tapeçaria rica. Carlos, aposentado, voluntariava como guia na quinta, contando histórias com sotaque alentejano. Isabel fundou um grupo de apoio para pais de filhos LGBTQ+, em sua paróquia. Sofia e sua parceira abriram um café em Sintra, Amores Doces, com doces inspirados em receitas de Manuel. Helena gerenciava a livraria, casando-se com uma artista espanhola, trazendo fusão cultural. Até o primo redimido visitava, ajudando em eventos, provando que inveja pode virar gratidão. Desafios persistiam, como ondas no Atlântico. Crises econômicas ameaçavam financiamentos, debates políticos reacendiam velhos preconceitos. João e Miguel navegavam com maturidade, terapias anuais, retiros em vilas do Douro, onde vinhedos simbolizavam paciência. Lucas crescia curioso, perguntando sobre os dois papais do avô, e eles respondiam com histórias, plantando sementes de empatia. Um conflito final de estojos, uma oferta bilionária de um magnata estrangeiro para comprar a quinta, transformá-la em hotel de luxo. Pense no dinheiro, educação para Lucas, segurança, argumentou Miguel, estressado por contas médicas após uma cirurgia de Lucas. João resistiu, isso é alma, não tijolos. A discussão escalou, e quando brigas antigas, com portas batendo e silêncios frios. Lucas, sentindo a tensão, desenhou uma torre com 2 homens de mãos dadas, não vendam farol. A crise culminou em uma reunião familiar na quinta, todos reunidos no salão iluminado por vitrais. Vozes se ergueram, Carlos defendendo o legado, Isabel orando por sabedoria. Tomás e Helena voaram de Madrid, trazendo uma relíquia, o relógio de Rafael, parado em 1962, mas agora ticando. Tempo não para amores verdadeiros, disse Tomás. João, tocado, recusou a oferta publicamente, em uma coletiva, a quinta é de todos, não para venda. A decisão fortaleceu-os. Com doações crowdfunded, a crise passou, e eles celebraram com um piquenique no jardim, Lucas correndo entre rosas. Miguel abraçou João, obrigado por lembrar o que importa. O amor, agora maduro, era âncora, beijos matinais, mãos entrelaçadas encaminhadas pela serra, promessas renovadas em aniversários. Décadas depois, idoso como Manuel, João sentava no terraço, Miguel ao lado, Lucas agora pai, netos brincando. A quinta brilhava, farol eterno. Nós vencemos, sussurrou João. Miguel sorriu, e continuamos.
A herança, revelada na morte, vivia na vida, prova de que amor, uma vez silenciado, ecoa para sempre.